13. Vamos tratar da troca radiativa entre superfícies usando o método das radiosidades. Primeiramente, vamos adotar o caso mais simples, que é o caso da troca entre duas superfícies negras. Então, uma superfície I e uma superfície J, paralelas, no caso, né? Não há reflexão por serem negras, então a radiosidade torna-se igual à emitância ou o poder emissivo, né? A taxa que sai de I e atinge J seria a IFJ-JI ou a IFJ-EBI, né? Fazendo a troca. Aqui usando a emitância ou o poder emissivo. A taxa que vai de J para I seria a J, FJI, EBJ. A troca líquida é o que vai de I para J menos o que vai de J para I, né? E podemos substituir aqui os valores anteriores, envolvendo aí o fator de forma e as emitâncias, né? E também usando a reciprocidade dos fatores de forma. Com isso, a taxa líquida que vai de I para J seria sigma, a IFJ T na quarta menos TJ na quarta, um resultado bastante simples, né? E não necessariamente o resultado de uma troca entre duas superfícies, não necessariamente paralelo. Ok? Tratamos agora de superfícies difusoras e sims, onde vão ocorrer reflexões múltiplas. Considerando aqui o caso de duas superfícies paralelas, então, mostrando apenas aqui o que é emitido por um, então é ε1 e B1, é a primeira parcela, ele vai até a superfície 2, o que é absorvido é essa parcela multiplicada por alfa2, o que é refletido é a parcela 2 aqui de baixo, né? Rho2, chegando na superfície 1 de volta, o que é absorvido é esse valor multiplicado por alfa1, o que retorna é multiplicado por, é o Rho2, é o valor 2 aqui, a parcela 2 multiplicada por Rho1, e assim por diante. Então, nós vamos tendo esse feixe progredindo aqui ao longo das duas superfícies, né? Na sequência, então, isso é chamado de reflexões múltiplas, né? Aqui, então, somamos todas essas parcelas que são absorvidas em 2, e à esquerda somamos todas as parcelas que são absorvidas em 1. É claro que nós vemos que um padrão começa a se repetir, e no próximo slide, então, vamos somar isso tudo e chegar a um resultado. Então, o que é absorvido na superfície 2, né, tem essa sequência, como já foi descrito, né, e vai até infinito, né? Então, isso pode ser resumido em alfa2, ε1 e B1, e o resto aqui vai tendo um padrão, né, de repetição. 1 mais Rho1, Rho2, Rho1, Rho2 quadrado, Rho1, Rho2 ao cubo, e assim por diante, o que nos leva a uma série infinita, cujo somatório, lá no último slide tem essa prova, né? O somatório seria, então, dessa série, 1 sobre 1 menos Rho1, Rho2, né? Então, essa é a parte absorvida em 2, né? De modo similar, a parte absorvida em 1, né, seria também uma sequência, né, e com o mesmo valor. Nesse caso aqui, então, é o que é emitido por 1 e que é absorvido em 2, né, o que é emitido por 2, né, e absorvido em 1. Então, as fórmulas aqui são similares, só trocamos os índices, né? Aqui na série não é necessário porque é simétrico, né? Então, aqui só alfa2 é ε1, alfa1 é ε2 e B1 é B2. Então, essa é a parte absorvida em 2, a parte absorvida em 1, né? Nesse caso aqui, emitida por 2, né? A troca líquida entre 1 e 2 seria a parte absorvida por 2 menos a parte absorvida por 1. Então, é só fazer essa diferença. Aqui está a diferença, né? Seguindo adiante, né? Como a superfície é difusora e cinza, então alfa igual a epsilon, né? Podemos eliminar a refletividade como 1 menos epsilon. Então, todo esse trabalho aqui, o que tiver de refletividade, nós trocamos, que tiver absortividade, nós usamos igual a emissividade, com isso ficamos apenas com as emissividades nas equações. Então, tem todo um trabalho de substituição, que vai nos levar, no final das contas, a uma fórmula bastante conhecida, né, que será obtida também mais adiante pelo método do circuito, né? E a fórmula, então, seria sigma A T1 menos T2 na quarta, 1 sobre ε1 mais 1 sobre ε2 menos 1.
Se os epsilon forem unitários, isso aqui cai exatamente na fórmula da troca relativa às superfícies negras, como vimos anteriormente. Okay? Podemos ainda aproveitar esses resultados e ter alguns valores adicionais. Então, o fluxo emitido por um e absorvido por um, né, é a parte da esquerda da figura inicial, né? Então, tem toda essa sequência e que nós podemos detectar aqui um padrão de comportamento, isolando essas primeiras variáveis. Então, caímos na mesma série, né, anterior, e essa série tem como soma 1 sobre 1 menos ρ1, ρ2, né? Ou seja, o Q1 para 1 dividido por epsilon EB1 teria esse resultado, que aqui nós temos apenas propriedades, né? Ou seja, chamando isso aqui de G1 para 1, como nós vamos ver mais tarde nos fatores de Gebhardt, G1 para 1 seria epsilon ρ2 dividido por 1 menos ρ1, ρ2. Isso quer dizer exatamente o que é emitido por um e absorvido por um de volta, né? Absorvido. O que é emitido por um e absorvido por 2, então nós vamos fazer a conta, né? Somando Q1 para 2, né? Temos ali a série, né? Q1 para 2, então, temos a série e simplesmente dividimos a série, o resultado da página anterior, dividido por epsilon EB1, né? Que é o que é emitido por 1. Né? Então, com isso, temos a definição de G1 para 2, que é epsilon 2, o menos ρ1, ρ2. Né? Se somarmos G1 para 1 e mais G1 para 2, então temos a soma aqui e vai nos levar, né, fazendo todas as contas, substituindo aí as próprias variáveis, vamos chegar à unidade. Logicamente, tudo que sai de 1 ou vai ser absorvido por 2, ou vai ser absorvido de volta por 1, não interessando quantas vezes tenha sido refletida aquela parcela. Mas o total tem que fechar em 1. Então, aproveitando aí para apresentar esse resultado, pode chegar facilmente ao valor de G21, G22, é só trocar índice, né? Mas mais tarde nós vamos apresentar isso e ver a definição, como é que se chega a esses fatores e tudo mais. Ok? Vamos na dedução aqui do Encropera, que é praticamente a dedução do método das radiosidades, né? Em que nós vamos usar os circuitos, né? E para isso precisamos de duas equações básicas. A primeira equação é obtida de um balanço de energia na superfície I em particular. Então, tudo que chega na superfície I é o GI, né? É a irradiância vezes a área. Então, temos aqui uma taxa em watts. E tudo que sai é JI vezes AI, outra taxa. Essas taxas nem sempre são iguais, né? Normalmente não são iguais, né? Então, é necessário aportar aqui um valor de uma taxa QI, que é uma taxa externa à radiação que chega à superfície, pode ser proveniente de condução, de convecção, uma geração elétrica, uma reação química, um processo de secagem, qualquer que seja, né, de forma a fechar esse balanço de energia. Então, dessa figura, QI vai ser igual a IJI menos a IGI, né? O que sai menos o que chega, ou ainda podemos isolar o GI como sendo JI menos QI sobre AI, chamando isso de 1315, e, logicamente, nós, nas equações finais, não teremos as irradiâncias, né? Teremos as radiosidades, o chamado método das radiosidades. Então, voltando aqui à radiosidade, né? É a parte emitida mais a parte refletida, né? Emissão mais reflexão. A parte emitida é epsilon vezes EBI, né? EBI é a emitância da superfície negra, sigma t na quarta, né? Como são superfícies difusoras e cinza, temos essa relação. Então, substituindo aqui para eliminar a refletividade, chegamos nesse termo, né? E aqui temos o GI que vamos eliminar usando a 1315. Então, substituindo o GI, temos aqui a equação para JI, isolamos, né? Distribuímos esse produto, isolamos o JI, como está aqui, né? De um lado, e no fim nós queremos o valor de QI, né? Então, o valor de QI vai ser dado como
εi EBI menos εi JI vezes AI barra 1 menos εi. Né? De uma forma mais conveniente, para se ter uma resistência equivalente, nós deixamos em cima EBI menos JI e abaixo as propriedades de área que formam a resistência equivalente, como vamos ver em seguida. Tá? A segunda equação, ela vem de um balanço de energia para uma superfície, considerando os fluxos vindo as taxas, ou a irradiância, melhor dizendo, né, de outros elementos, de outras áreas da cavidade. Então, tudo que chega na superfície I é a IGI, né, que é proveniente das demais superfícies, né, a radiosidade de cada uma, vezes a área da taxa que deixa a superfície, vezes FJI, é o quanto sai da superfície J e chega à superfície I. Né? Aqui nós podemos inverter os fatores de forma usando a reciprocidade, de maneira que fique a IF e JJ. Mas o somatório é em J. Então, esse AI pode sair do somatório e ser anulado, ser eliminado com esse AI da esquerda. Com isso, temos a irradiância IGI, que é igual ao somatório de F de JJ. Né? Então, buscando novamente a 1315, que é o balanço na superfície, que aí é a JI menos a IGI, substituindo o GI por esse somatório nessa equação. Né? Nós precisamos de outro somatório no primeiro termo, e introduzimos esse somatório, que é a própria identidade, que é uma propriedade dos fatores de forma, que F de J, J igual a 1 até N dá a unidade, 1. Né? Então, colocando isso aqui, não altera a equação. Né? Nós podemos agora, o somatório em J, nós podemos passar essa radiosidade para dentro, né? E a área também pode ser passada para dentro do somatório. Então, o somatório fica desta forma, né? Ou ainda desta forma da 1320, colocando aqui uma resistência equivalente, né? Que nós vamos usar em seguida. Aqui está a resistência equivalente. Né? Normalmente a equação é escrita assim, mas em termos de resistência é mais fácil visualizar desta forma. Então nós vamos trabalhar com duas equações. A primeira está aqui, que foi da página anterior, e a segunda está aqui. Ok? Então, temos aí o método da radiosidade e o circuito, né, devido a Oppenheim, lá em 56, chegou à conclusão de que seria interessante traçar um circuito para melhor visualizar o processo. Logicamente, esse circuito é diferente de um circuito elétrico de corrente contínua ou de um circuito de condução de calor, porque nós temos resistências elétricas, logicamente, mas esses valores EB, J, J e EB não são exatamente potenciais, eles são fluxos. Né? Então, mas isso, a taxa está aqui, Q1 é o que sai daqui e Q2 é o que entraria do outro lado. Né? Então, nesse caso, nós estamos considerando uma cavidade formada com duas superfícies apenas, né? E genérico, né? E o circuito teria esse formato. Então, mesmo que tenha esta dificuldade do ponto de vista físico, né? Ele, do ponto de vista lógico, é bastante útil para a gente começar a falar das trocas entre superfícies e reflexões múltiplas. Então, se aprende rapidamente como funciona o processo usando esse circuito. Né? Então, baseado na primeira equação, né, temos aqui relativa à superfície 1 e o fato dela não ser negra nos traz essa resistência. Né? Idem para a superfície 2. A resistência central entre J1 e J2 vem das trocas radiativas, 1 sobre A1, F12, que é a mesma coisa que 1 sobre A2, F21. Então, o circuito é esse. A troca Q1, né, que é igual a menos Q2, o Q1 entra para a direita, o Q2 também, ele está entrando, mas vai à esquerda. Então, Q1 é sigma T1 na quarta menos T2 na quarta, dividido pela resistência. A resistência, né, aqui está a fórmula, resistência somada, são essas três, sempre três resistências. Isso nos dá, então,
a fórmula genérica para o caso de uma cavidade formada por duas superfícies, né? Ok? Então, casos particulares. Quando é que nós temos esse tipo de cavidade? Nós temos, muito comum, quando as superfícies for planas, paralelas e infinitas, então as áreas são iguais. Os fatores de forma são unitários, né? F de 1, 2, F2, 1, né? Então, tudo que sai de 1 chega em 2, tudo que sai de 2 chega em 1, né? Então, nesse caso, pegando a equação genérica aqui, né, e fazendo a simplificação, então, levamos a área aqui para a esquerda ou para a direita, como queira, né? Então, temos aqui fluxo, né, em watt por metro quadrado, e aqui o fator das áreas, então, sumiram, fator de forma unitário, temos esta resistência desta forma. Trabalhando isso aqui, nós podemos chegar simplesmente a este resultado, como vimos lá no segundo slide, e é muito conhecido, né? Então, é a troca entre duas superfícies paralelas, é sigma, T1 menos T1 na quarta menos T2 na quarta, 1 sobre ε1 mais 1 sobre ε2 menos 1. Se os ε forem iguais a 1, superfícies negras, então isso aqui dá uma unidade, dá 1, e a diferença, a troca é simplesmente sigma T1 na quarta menos T2 na quarta, ok? Um outro resultado pode ser obtido quando, resultado particular, quando uma superfície é totalmente envolvida pela outra, ou seja, F12 é igual a 1 e F de 1 para 1 é igual a 0. Isso pode ocorrer nesse caso, em que nós temos uma superfície 1 que pode ser uma esfera, ou um cilindro, né? E aqui uma cavidade esférica ou uma cavidade cilíndrica. Também podemos ter uma superfície 1 como sendo uma base plana ou uma base circular, né? Um hemisfério ou uma superfície semicilíndrica, né? Longo galpão, longo, algo assim, né? Então, o que permite simplificar aqui? Simplifica-se que F12 é igual a 1. Né? Então, trocamos aqui, né? E algumas modificações também, multiplicamos tudo por A1, né? Então, A1 passa a dividir o Q1, né? Ou o Q2, dividido por A1. E, claro, nós temos aqui A2, né? Não podemos simplesmente cortar isso aqui. Por enquanto, temos, então, A2. E a expressão final, aqui tem menos 1 mais 1. Podemos eliminar isso. E, então, ficamos com 1 sobre ε1 menos ε2 sobre ε2 a 1 sobre A2 no divisor. Né? Então, esse é o resultado final. Né? Podemos ainda avançar, ok? Avançar em que sentido? No caso em que A1 é muito menor que A2, então, isso, lembrando, né, que F12 ainda é igual a 1. Então, chegamos a esse resultado, como visto anteriormente. Nesse caso particular de A1 muito pequeno, essa divisão aqui, essa razão aqui vai a zero, né, e ficamos com sigma 1, epsilon 1, T1 na quarta menos T2 na quarta. Né? Isso foi usado lá quando se deduziu o corpo negro. Quando se introduziu o conceito de corpo negro, se fez a dedução, dizendo que um pequeno corpo negro dentro de uma cavidade, né? Então, pequeno quanto? Quanto que eu posso desprezar esse termo em relação a 1 sobre ε1? Né? Quanto que dá de erro? Né? Tem que ser muito pequeno, né? Mas eu posso estimar aqui o valor do erro. Né? Estou levando em conta fazendo isso. Né? Se a área for muito grande, ela interfere muito na troca. Né? Quando ela é muito pequena, o campo de radiação aqui dentro é como se ela não existisse. Né? Essa é a ideia. Né? E a superfície 2 nem precisa ser negra. Tanto é que o ε2 não aparece mais no resultado. Né? ε2 não está mais aqui. Bom, isso é muito comum também quando nós temos um problema, né, num laboratório, pavilhão industrial, qualquer coisa, em que a área 1 é uma área do equipamento e ela está voltada aí para o ambiente, né, ou até para o céu, como for o caso, conforme o caso, né, mas
o que está lá tá acima, temos que supor, e todo que é 2 aqui tem que estar na mesma temperatura, logicamente, né? Então, esse 2 é chamado de vizinhança, né? Vizinhança é o 2, né? Vizinhança, é bom lembrar que vizinhança não é o ar vizinho. Vizinhança são as superfícies que veem a superfície 1, ou que fazem parte da cavidade, né, da superfície 1, né, contra a superfície 1. Então, nesse caso, como a área 2 é muito maior que a área 1, né, nós podemos aplicar a mesma simplificação e ter o mesmo resultado. Então, em vez de T2, nós temos T da vizinhança na quarta. Então, quando se simula um equipamento, um refrigerador, um equipamento qualquer, e se diz a troca externa é com a vizinhança. A vizinhança é negra, né? Então, estamos dizendo que é negra porque o epsilon2 não interessa, né? Mas o elemento diário da superfície não necessariamente é negro, né? Simplesmente ele se comporta como se fosse negro, face a essa geometria que se apresenta aí no caso, ok? Tá. Vamos complicar um pouco mais, introduzindo um circuito de 3 pontas, né? Circuito de 3 superfícies na cavidade. Então, ele teria esse formato, assim, né? Então, nas posições externas, né, nós temos a parte que vem do fato da superfície não ser negra, né, 1 menos epsilon3, epsilon3 a 3, menos epsilon1, epsilon a 1, menos epsilon2, epsilon2 a 2, né? E no núcleo, no triângulo aqui, temos a parte das trocas, né, múltiplas aqui dentro. Então, aqui tem a igualdade por causa do fator de forma ou da propriedade do fator de forma, né? A reciprocidade. Então, ela é montada dessa forma. Em cada ponta que entra a taxa Q1, a taxa Q2, a taxa Q3. Logicamente, se passarmos um volume de controle, uma superfície de controle, por fora, a soma tem que se anular, Q1, Q2, Q3, né? Então, alguns serão negativos, não interessa quem, né? E esse circuito, olhando para ele dessa forma, ele já é um circuito complicado, né? Nós não conseguimos obter daqui o resultado, né, simplesmente porque ele está já muito complexo. Então, voltamos às equações originais, né, montadas aqui. Então, temos a parte da primeira equação que nós deduzimos e a parte da segunda equação, né? Então, é J1 menos J2, J1 menos J3. Não adianta ter J1 menos J1 que zera, né? E aqui a parte 2, J2 menos J1, J2 menos J3, J3 menos J1, J3 menos J2. Tá? Então, esse é o sistema de equações. Se eu não conseguir olhar para o circuito e tirar uma solução, eu vou ter um sistema de equações para resolver, e simplesmente é isso. Só que eu tenho aqui 2 sinais de igualdade. Eu tenho, aparentemente, eu tenho equações demais, né? Mas claro que isso não acontece. Normalmente, ou se tem como dado a temperatura ou como dado a taxa, né? Então, dada a temperatura ou dada a taxa, né, se escolhe a equação. Então, aqui em azul, né, por exemplo, se for dado o T3, né, eu não conheço Q3, né, então o T3 permite, aqui é sigma T3 na quarta, né, então eu tenho a equação para J3, né. Se for dado a taxa Q3, então eu posso usar, né, essa parte Q3 igual à parte da direita, como está marcado aqui em vermelho, né. Em suma, esse é o método da radiosidade, porque as minhas incógnitas são as radiosidades. Eu preciso calcular primeiramente as radiosidades e depois eu calculo o que me falta. Eu calculo ou a taxa ou a temperatura, mas eu sempre tenho que seguir esse caminho de cálculo de radiosidades. Tá? Então, vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, né, esse exemplo ele tem 3 superfícies, é um forno bastante simplificado, né, um forno hemisférico, né, então ele tem um disco na base, que é 1, aqui estão as propriedades, a sua temperatura, a temperatura é dada, né, a superfície, um anel aqui externo, e coplanar aqui com 1,
ele está a 400 Kelvin, tem as suas propriedades dadas, raio, emissivitade, e uma superfície da cúpula que é a 3, né, que eu não conheço a temperatura, né? Então, eu quero calcular quanto que eu preciso de calor para manter essas temperaturas, né, T1 e T2. Tá? Então, o que temos de informação adicional é que 3 é uma cúpula isolada, né? É material isolante colocado aqui, né? E para nós aqui, do ponto de vista didático, nós vamos supor que a taxa seja nula, que 3 seja igual a zero, está isolado. Na prática, vai visitar uma indústria, vai ver um forno no laboratório, não existe, você isola o máximo que puder, ou que for mais conveniente, né? Do ponto de vista econômico também, mas nunca você vai poder supor que a taxa seja nula, ela sempre vai existir, né? Mas, do ponto de vista didático, nós, está isolado, então a taxa é nula, né? E, baseado nisso, nós vamos seguir adiante, né? Então, o circuito está montado aqui, né, como o anterior, né? E, nesse problema em particular, nós vamos aplicar alguns cortes aqui. Começando aqui pela seguinte consideração, começando pelo primeiro, é que nós observamos que F12 é nulo porque estão no mesmo plano. Então, essa resistência, né, A1F12, né, é 1 sobre 0, porque F12 é nulo, né? Isso vai para o infinito, então quer dizer que não há troca direta entre 1 e 2. Né? A troca entre 1 e 2 passa por 3. Né? Então, nós colocamos aqui um corte, marcamos aqui, não temos essa resistência, eliminamos essa resistência, né? Vamos lá. Em seguida, a superfície 2 é negra. O que implica, né, em ter uma superfície negra? Então, esse exemplo foi escolhido por isso, né? Então, ele tem como segunda característica uma superfície negra no circuito. Então, ε2 é igual a 1, né? E com isso, 1 menos ε2 sobre ε2 dá 1 menos 1, aqui na parte de cima dá 0, né? Dividido por A2, então a resistência é igual a 0, né? Então J2 é igual a EB2, né? A gente já sabe disso, que a radiosidade é a própria imitância da superfície negra sigma T2 na quarta, então esse potencial, entre aspas, vai para cá, né? No lugar do J2, né? Então não temos essa perna aqui, né? Em seguida, e por último, a superfície 3 está isolada, conforme comentamos, né, que aqui, do ponto de vista didático, vamos supor que o Q3 seja nulo. Não há perda de calor por aqui, né? Então, com isso, está isolada, não passa calor. Logicamente, o EB3 e o J3 serão iguais, né? Tá? Com isso, o circuito ele fica mais simples, né? E isso nós vamos ver na próxima página. Mas, antevendo, nós temos aqui uma resistência, né, outra resistência subindo e outra resistência descendo, e já chegamos no EB2, que é o que queremos, a troca entre 1 e 2. 3 está isolado por enquanto, não falamos nele. Dessa forma, o circuito resultante é linear, formado por 3 resistências, né? Então, temos aqui EB1, J1, depois J3, depois EB2, né? Então, vamos calcular o valor de Q1, o valor Q2 que está entrando do outro lado. EBI é sigma TI na quarta. As áreas, a área do círculo para 1, a área A2 é de um anel, a área da 3 é da cúpula do forno. Então, Q1 fica sendo sigma T1 na quarta menos T2 na quarta, que são as duas emitâncias, dividido pela resistência, a primeira, a segunda, a terceira. Isso é igual a menos Q2. Substituindo esses valores, né? Então, a ε1 é 0,8, a área 0,5026, né? F13 igual a 1, a área A1 novamente aqui, 5026, e depois A2, F23, F23 é igual a 1 e A2, 2,639. Calculando aí o valor da resistência, dá 3,041, e com isso a taxa dá 1.817, 1,817 na quarta watt ou 18,17 kW. Essa é a potência do aquecedor,
e a potência que deve ser retirada no anel, né, em Q2 ali, para manter a sua temperatura em 400 Kelvin, né? Então, temos um circuito, e o circuito pode ser usado entre qualquer potencial, né, entre aspas. Então, podemos aqui usar entre J3 e EB2, escrevendo que Q1 é J3 menos EB2 dividido pela resistência, que no caso já passamos para a parte de cima, A2F23, e podemos isolar J3. J3, então, pode ser calculado usando o valor de Q1, que foi calculado aqui em cima, e A2F23, né, mais a parte de B2, que é sigma 400 na quarta, temos J3 8.336 watts por metro quadrado. J3 é igual a B3 pelo fato de estar isolado, que é B3 é sigma T3 na quarta, o que permite calcular a temperatura T3 como 619,2 Kelvin, que é uma temperatura intermediária entre 1000 e 400 Kelvin. Tá? O valor de T3 independe de ε3, né? Nesse caso muito particular de superfície isolada com o Q3, fluxo, a taxa 3 igual a zero. Também é chamada de Rei radiante, né? Outro ponto interessante, é claro, o T3 ele é definido como? Depende do valor relativo dessa resistência, né, que foi calculado através de J3. Então, depende do valor relativo, ele pode situar mais para um lado ou mais para o outro, dependendo aí desse peso, né, de cada resistência, né. Outra informação é que nós escolhemos um modelo muito simples para representar esse forno. Nós escolhemos 3 temperaturas apenas. Isso quer dizer que a cúpula inteira tem uma temperatura única, o disco inteiro tem uma temperatura única, T2, né, a cúpula T3, e o círculo central é T1. Né? O T1 ainda é mais aceitável, porque é um aquecedor. Mas o T3, por exemplo, a temperatura T3 deve variar bastante, né? Só que, se nós colocarmos mais pontos, o problema vai ficar mais complicado. Teremos que calcular vários fatores de forma, né? Colocamos aí 100 pontos, serão a matriz de fatores de forma 100 por 100, né? E o cálculo se avoluma. Mas os modelos, quem decide sobre o modelo é quem está resolvendo, pode ser mais complicado, menos complicado, depende da precisão necessária, ok? Vamos aproveitar a situação e vamos abordar agora o caso de uma cavidade. Vamos trabalhar com cavidades. Interessa, nesse caso, apenas a energia que sai, ou a radiação que sai da cavidade. Tá? Então, a cavidade ela vai emitir para o espaço, né, espaço vazio, supondo que ele esteja a zero absoluto e que tenha uma emissividade igual a 1, seja negra. Né? Então, o objetivo é que não volte nenhuma radiação. Queremos saber apenas do quanto sai de radiação, quanto ela emite como cavidade. Os dados do livro estão aqui, mas nós vamos resolver o problema de forma genérica. A área 2 é uma área imaginária, aqui então é um disco, né? Vai funcionar como um disco, e F21 é unitário. Tudo que sai de 2 vai para 1, né? O lado de dentro dessa superfície imaginária. Né? Então, no circuito, né, que é um circuito de 2 superfícies apenas, o último termo, né, como ε2 é igual a 1, então esse termo é zerado, né, e não tem essa perna. Né. Então, nas equações, né, a equação do Q1, ou Q1 para 2, se for o caso, né, como é o caso aí, sigma T1 na quarta menos T2 na quarta, né, primeira resistência, a segunda resistência e a última é nula. Né. Substituindo, né, o T2 é igual a zero, então fica sigma T1 na quarta, né? Trabalhando aqui já substituindo, né? Substituindo aqui a área, né? Então a área da cavidade aqui é uma área única, é o fundo e a lateral. O fundo é πr quadrado, a lateral é 2πrh. A área da tampa, a área 2, né? Que está aqui, é πr quadrado. Então, esta é a equação na sua forma final, né? Tá? Isso para calcular Q1 é por aqui mesmo.
Mas nós vamos mais adiante. Nós queremos saber qual seria a emissividade efetiva da cavidade. Como se define isso? Se define o epsilon efetivo como sendo a taxa Q1, dada aqui, dividido por sigma A2 T1 na quarta. Né? Por que A2? Estou comparando o que a cavidade emite com o que emitiria uma superfície de mesmo tamanho da abertura, que tem a área A2, na temperatura da cavidade. Então, sigma A2 T1 na quarta. Né? Então, epsilon efetivo, né? Substituindo aqui, né? Então, aqui temos o Q1, então toda essa parte inicial é o próprio Q1, né? E depois da barra aqui temos, na segunda barra, temos o divisor, que é sigma 2 T1 na quarta, sigma πr quadrado T1 na quarta, né? Fazendo as simplificações possíveis, nós temos que o epsilon efetivo é dado por essa fórmula, né? 1 barra 1 menos epsilon 1 sobre epsilon 1, 1 sobre 1 mais 2H sobre R mais 1. Tá? Vamos explorar esse resultado no próximo slide. Então, vamos fazer uma pequena análise, né? Eu teria que observar, né? Então, a fórmula, né? A fórmula está aqui a fórmula está aqui dentro do gráfico, então temos que observá-la, né? O que acontece? Quando H for nulo, se H for nulo, matematicamente, né? H for nulo, o que deveria dar, né? Então, esse aqui dá 0, fica 1 sobre 1, né? E aqui fica 1 sobre epsilon 1, né? Menos epsilon 1 sobre epsilon 1, que dá 1, mais 1, então fica 1 sobre epsilon 1, passa para cima, ficaria epsilon efetivo igual a epsilon 1, né? Então, a cavidade não existe, é apenas um círculo marcado na superfície, pintado com uma tinta que tenha epsilon igual a epsilon 1, não muda nada, então epsilon efetivo é o próprio epsilon 1. Né? Por outro lado, se eu aprofundar esse furo bastante, né, para que H tenda a infinito, esse número aqui vai a 0, né? E aqui tendo 0, dá 0 mais 1, então fica 1 sobre 1, epsilon efetivo é igual a 1. Então, à medida que a cavidade se aprofunda, a sua emissividade tende a 1. Eu teria o próprio modelo de cavidade negra, como vimos lá na definição, né, quando falamos em corpo negro pela primeira vez. Né. Se por acaso nós pintarmos a cavidade com uma tinta negra, né, então, o que nós teríamos? Né? 1 menos epsilon 1, né? 1 menos epsilon 1, aqui dá 1 menos 1 dá 0. Esse termo maior desaparece, ficaria só a unidade, 1 sobre 1 dá 1, e epsilon efetivo é igual a 1. Né? Então, se eu tenho a tinta negra, não preciso ter a cavidade em si. Né? Qualquer valor de H me fornece um epsilon efetivo igual a 1. Né? Os valores dados no problema, substituindo esses valores, teria Q1 igual a 1,58 watts, um epsilon efetivo 0,9855. Né? Tá? Então, trabalhando aqui na taxa, né? Então, quando H sobre R tende a infinito, ou quando epsilon for igual a 1, né? o T1 igual a 1000, né? Então, isso, na verdade, é sigma T1 na quarta vezes a área, né? Dá uns 632 watts, né? Essa é a taxa máxima que eu posso ter considerando a superfície negra, né? Tá? Quando eu tenho, né? Quando eu tenho um epsilon igual a 0,8, conforme dado no problema, né? E tenho uma cavidade rasa, né? H igual a 0, eu tenho 1,28 watts. Quando a cavidade tem um valor igual ao raio, tem 1,48 watts. Quando a cavidade tem um valor igual de profundidade 2 vezes o raio, isso passa a 1,53 watts. Quando ela tem 8 valores, como nós calculamos, isso dá 1,58 watts. Né? O máximo que nós podemos chegar é 1,60 quando ela for muito profunda, com o epsilon 0,8.
Isso nos leva a traçar um gráfico em que mostra a emissividade efetiva da cavidade. Então, que tinta eu vou escolher para a cavidade? Logicamente, se eu quero uma cavidade que emita bastante, eu vou escolher uma emissividade já elevada, porque daí eu parto do H igual a zero, aqui a relação H sobre R. O H igual a zero já parto lá de cima. Qualquer aprofundamento já me dá um valor bastante alto de emissividade efetiva. Mas se eu tenho outro problema qualquer, né, e que tem uma emissividade 0,4 na parede, e tenho a superfície simples, começa daqui, Epsilon efetivo 0,4. Quando aumenta a profundidade, vai aumentando a emissividade efetiva. Aqui em 20 eu ainda não cheguei próximo de 1. Né? Então, na construção de um corpo negro, tenho interesse em partir de uma emissividade alta, logicamente. Né? Isso mostra, então, o comportamento de cavidade e mostra que, aprofundando, né, aprofundando, eu tenho uma emissão maior. Né? Então, quem está lembrado do tijolo dentro do forno, lá no início, vê que a energia que sai daqui é maior do que sai da parede e, aparentemente, esse ponto está mais quente do que o lateral, né, da superfície, embora a temperatura deva ser muito próxima. Ok? Então, para complementar aqui mais uma parte matemática, né? Uma demonstração que é muito simples, uma série, então, formada, uma série infinita, né? Sendo que ρ está no espaço de menos 1 a mais 1, né? É um número menor do que uma fração aqui, né? Então, quando vai para o infinito, isso vai dar o quê? Né? Então, é só multiplicar a soma por ρ, né? Então, eu tenho aqui ρ quadrado, faço a diferença, né? Então, a diferença aqui dá 1. Né? Então, S menos ρs, a diferença entre as duas, e a parte da direita dá a unidade. Então, posso isolar e S é igual a 1 barra 1 menos ρ. É a prova mais simples, né, que se possa imaginar. Né? Se alguém quiser avançar mais sobre isso, né, então se fala aqui em outras possibilidades em que ρ não está restrito a esse intervalo, né, e outros avanços na matemática. Muito interessante esse filme aqui sobre um pesquisador indiano. Né? Então, mais para aprofundar aí quem tiver interesse nesse assunto. Né? Ok? Então, encerramos aqui essa parte aqui do método da radiosidade. Agradeço a atenção e vamos para a próxima aula com outros métodos. Tá? Até lá, então. Obrigado.